Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Estarei neste momento refletindo em um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Vamos falar de uma história muito linda, muito belíssima de um grande homem conhecido como José. Tenho certeza que você já ouviu falar muito sobre ele e esta mensagem fala muito ao meu coração e creio que vai falar também ao seu. Portanto, assista esse vídeo até o final. Mas antes, queria pedir você já para se inscrever aí neste trabalho, caso você não seja inscrito, ative também aí o sininho para que possa o YouTube estar divulgando para outras pessoas. E não esqueça também de deixar aí o seu like. Ok? Vamos lá, gente. Diz assim, Gênesis 37, versículo 4, diz: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Queridos, como sabemos, José era filho de Jacó e seu pai teve muitos filhos, outros filhos. E José era um dos filhos da velhice de seu pai. Era muito querido, muito amado, era o penúltimo filho que ele teve. E não que ele não amasse os outros, mas José era o filho queridinho do papai. Tudo que o pai queria, ele dava, realmente tinha uma capa, roupa muito especial, era para José. As melhores coisas eram para José. E José tinha tudo para estar sempre sendo protegido, abençoado. Ele tinha uma vida que estava sempre decolando. E isso fez com que os seus irmãos tivessem um sentimento muito negativo em relação a José. Tiveram muita inveja de José, principalmente quando esse ainda jovem menino teve um sonho. E esses sonhos, na verdade, causou mais irritação e ciúmes ainda, e inveja contra José. Ele sonhou realmente com o sol, a lua, as estrelas, sonhou também com alguns feixes, com alguns molhos, que todos se curvavam a ele. Ele contando esses sonhos para seus irmãos, seus pais, então aquilo fez com que os seus irmãos achassem que ele realmente estaria sendo superior a eles. Até aí tudo bem, até aí tudo bem. Aí o tempo foi passando, passando, e até que a inveja tomou conta, a raiva tomou conta no coração de seus irmãos, que ele acabou, na verdade, sendo lançado em uma cisterna, maltratado muito pelos seus irmãos. Mas tudo isso que estava acontecendo na vida de José parecia ser uma coisa ruim aos olhos humanos. Como que alguém vai ser maltratado pelos seus próprios irmãos? Que absurdo é esse? Mas, querido, o que eu tenho a dizer para você é que muitas vezes Deus nos faz recuar, nos faz retroceder. Deus nos faz passar muitas vezes pelo downgrade, ou seja, nos faz descer para depois nos fazer avançar, nos fazer crescer, fazer com que a nossa vida passe por um upgrade, fazer com que nós suba novamente. Só que até isso acontecer, foi necessário que José passasse por situações terríveis na sua vida. Além dele ser realmente lançado nas cisternas, ele ainda depois foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, e ali passou um tempo muito grande naquele lugar onde ele foi vendido para Faraó. E o mais interessante de tudo isso, querido, mesmo ele tendo passado por situações terríveis, situações difíceis de humilhação, ainda naquele lugar por onde ele foi vendido, ainda passou por um processo mais difícil ainda, de ser preso. Então toda essa situação que estava passando na vida dele, aos olhos humanos, alguém poderia dizer, olha, a vida desse homem, desse rapaz está totalmente destruída, está perdido. Porque muitas vezes nós pensamos assim, muitas vezes quando a gente tenta dar um passo à frente e às vezes não conseguimos avançar, e às vezes até recuamos, e achamos que as coisas estão cada vez pior, estão cada vez mais afundando, estamos cada vez mais passando por um charco de lodo,
E quando na verdade não é isso, na verdade é Deus trabalhando em nossas vidas, é Deus nos moldando, é Deus na verdade fazendo com que passemos por um processo de lapidação, passando por um processo realmente de aprimoramento para que possamos crescer e no futuro termos uma vida brilhante. Querido, para resumir, é justamente isso que aconteceu na vida de José. Ele passou por tudo isso. Ele foi realmente amado pelo seu pai, querido e protegido pelo seu pai, mas odiado e aborrecido pelos seus irmãos, até que chegou ao ponto de ele realmente passar pelo upgrade, pelo momento em que Deus agora faz com que ele suba às mais alturas, vamos colocar assim, nas nuvens das bênçãos de Deus. E ali realmente ele foi reconhecido por tudo que ele fez, mesmo na prisão, Deus usando ele, teve sonhos a ponto de salvar pessoas, ajudar pessoas e ser reconhecido naquele lugar. E Deus fez com que ele se tornasse o maior governador do Egito. Quando na verdade naquela época nem existia governador, mas Deus faz acontecer algo onde não existe, porque é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Não sei a dificuldade, a luta, os vales que você esteja passando, as cisternas que talvez você esteja enfrentando nesse momento. Mas saiba de uma coisa, através dessa palavra Deus manda ele dizer, você está passando apenas por um processo de lapidação. Você chegará realmente ao seu upgrade, você chegará realmente às partes mais altas, você chegará realmente ao sucesso que Deus tanto tem para a sua vida. Aguente mais um pouquinho e apenas confie e não pare de lutar. Porque os maiores vencedores na vida não foram aqueles que desistiram, mas aqueles que continuaram avançando, subindo um degrau de cada vez. Porque é assim que Deus faz com a minha vida e com a sua vida. Porque sabemos, na verdade, que a nossa vida não pertence a nós mesmos, pertence ao Criador. Muitas pessoas achavam que ele seria destruído, até seus próprios irmãos achavam que ele seria realmente um ninguém depois do processo em que ele passou. Mas na verdade, até mesmo aqueles que tentam nos destruir, que tentam realmente nos afastar dos caminhos de Deus, aqueles que tentam realmente nos fazer descer, na verdade eles não estão sabendo que Deus muitas vezes está usando eles para que possamos crescer, amadurecer, para que possamos no futuro ajudar aqueles que tentaram nos derrubar. Porque assim, as mesmas pessoas que muitas vezes estão tentando nos destruir são as mesmas pessoas que estão ajudando a nos crescer. Com José foi assim. Para muitas pessoas, os seus irmãos eram aqueles que estavam destruindo a sua vida, mas na verdade eles estavam levantando, fazendo com que José crescesse mais e mais e mais, para que no futuro, na época da crise, da escassez, ele pudesse ajudar a sua família, o seu país, a sua nação, porque realmente foi assim que Deus fez. E é assim que Deus sempre fará. Assim como ele fez com José, como fez com diversos homens da Bíblia, que tiveram processos terríveis, dolorosos, mas Deus fez crescer. Deus fez realmente dar a volta por cima, porque é assim que ele faz. Chegará o seu momento, chegará o meu momento, chegará o momento de todos aqueles que permanecerem firmes, constantes no Senhor, sabendo de que a vitória é certa em Cristo Jesus. Que Deus abençoe poderosamente esta palavra para a sua vida e permaneça firme, porque a sua vitória chegará no momento certo, no nome de Jesus.